O governo federal apresentou a medida que será apreciada pela Câmara dos Deputados em relação ao chamado pacote de emprego para os jovens, a carteira verde e amarelo. Quais são suas impressões sobre essa proposta? Tem uma parte da proposta que é bem razoável do ponto de vista de incentivar a criação de empregos para os jovens. Mas tem algo que foi incluído de maneira totalmente absurda, que visa desregulamentar uma série de profissões. Então, o Congresso vai criar uma comissão especial. Eu vou estar trabalhando para que eu faça parte dessa comissão. É sempre bem disputada as comissões de medidas provisórias. Eu consegui trabalhar em algumas dessas comissões esse ano. E a ideia é que os deputados e senadores possam fazer uma limpa no texto e deixando aquilo que realmente é essencial. O Brasil precisa voltar a crescer, a gerar emprego, mas de maneira desnecessária nós temos que fazer isso com responsabilidade, sem atacar instituições, associações, sindicatos, sem atacar profissões, desregulamentando, inclusive, uma série de profissões importantes para o nosso país. Você vê a questão da vinculação de recuperação de receitas no seguro-desemprego com o alívio para a questão patronal para o jovem nesta condição. É uma reivindicação antiga de alguns setores, mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Nós não podemos acabar, enfim, com o FGTS e do jeito que está se desenhando, em médio e longo prazo, o fundo simplesmente acaba. Nós precisamos agir com responsabilidade. Já existe uma proposta tramitando na casa, e está se desenhando uma nova chamada de reforma social. Eu tive uma reunião com o presidente da Câmara, inclusive, essa semana, para discutir esse assunto, do ponto de vista da gente transformar o fundo de garantia de maneira muito clara, fazer uma valorização dele e deixando claro que o fundo é do próprio trabalhador. Discussão de algumas correntes de que o governo avança para questões trabalhistas e leis específicas que estariam em desacordo da questão legislativa, inclusive, no conteúdo. Nós temos um entendimento, independente da questão de mérito, nós temos um entendimento de fundo, que é um entendimento que essa é uma matéria que deveria ser tratada em projeto de lei e não medida provisória. Então, pode ser que essa medida provisória caduque por estar entrando em questões trabalhistas que a gente entende que não devem ser tratadas por meio de medida provisória. Por fim, questão paralela do ponto de vista de receitas, enquanto o governo apresenta medidas para eventualmente sofrer receitas no caixa do ponto de vista do INSS, a comissão interna da Câmara aprovou de forma conclusiva e terminativa o projeto de lei que trata do plano de cargos junto com a previdência dos militares. Qual a reação do plenário em relação a isso? O plenário tem uma parcela significativa de deputados, mas infelizmente essa parcela foi minoritária. Entendia que essa era uma matéria que deveria ser levada para o plenário. A matéria foi votada apenas em comissões e ela segue agora para o Senado. A gente espera que o Senado possa ter um papel de moderação aí e extraindo trechos do texto. Se o Senado apenas suprimir partes do texto, essa matéria não volta para a Câmara, segue direto para a sanção presidencial. Do ponto de vista da sociedade, é que no momento em que o governo fala de sacrifícios com a reforma da Previdência, que passou na Câmara, foi referendada no Senado, não é que a questão dos planos de cargos dos militares, por exemplo, não sejam uma questão de reivindicação legítima, mas em relação à própria noção que o governo colocou de sacrifícios para uma categoria em detrimento a que ele participa. O presidente Bolsonaro ele tem uma ligação muito próxima com toda a questão dos militares e eu acho que é algo que foi da vontade pessoal dele incluir um plano de carreira para os militares. Obviamente que é uma carreira que há muito tempo aguardava uma medida como essa, mas nós entendemos totalmente fora de propósito vincular a aposentadoria dos militares a esse plano de carreira. Então ficou algo que não palatável para uma parte dos parlamentares. A gente espera que o Senado possa avançar nessa discussão.